Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esse bolo retangular com essa decoração com fitas de coco, que é um estilo de decoração que lembra muito os bolos mais antigos. Vou ensinar esse recheio de coco, que é um recheio de coco fresco, que fica maravilhoso. Vou explicar todos os detalhes da montagem, decoração. Também, pessoal, essa combinação do recheio de coco com o doce de leite, eu coloquei uma fina camada de doce de leite, fica muito bom. E esse bolo é um bolo que me rendeu aqui mais de 3 quilos. E se você não for inscrito aqui no canal, aproveitem agora para se inscrever. Clica no sininho para receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe seu like, porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui para vocês. Então vamos para a receita? Então aqui eu vou começar pelo recheio de coco. Em uma panela eu coloquei já o leite condensado. Eu tenho aqui 2 caixinhas de leite condensado. Junto com o leite condensado eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de amido de milho maisena. Então eu vou misturar a maisena, o amido de milho, junto com o leite condensado aqui um pouco primeiro, para que não fique pelotinhas. E aqui eu não liguei o fogo ainda. Aqui são 15 gramas de amido de milho. Para essa quantidade de recheio, até é uma quantidade pequena, é pouco amido de milho, tá? Aqui, pessoal, vou colocar também o creme de leite. São 2 caixinhas de creme de leite. Não é creme de leite, mistura de creme de leite. É um creme de leite aqui que eu estou usando, 17% de gordura. Também coloquei 250 ml de leite. Agora, eu tenho aqui 250 gramas de coco ralado fresco. Aqui, esse coco, ele não tá em flocos muito fininhos e nem aqueles flocos muito grossos também, que eu acho que para bolo, flocos muito grossos também não é legal. Caso você queira utilizar nesse recheio coco ralado seco, pode utilizar também. Aqui eu trouxe um diferencial do coco fresco, que fica muito bom para esse recheio, mas dá para fazer também com coco ralado seco, não adoçado. Então eu coloco 250 gramas aqui do coco ralado fresco. Tem lugares que até já vende o coco fresco já ralado assim, tem o coco fresco também congelado. Aqui eu misturei o coco ralado. Agora eu ligo o fogo em fogo médio, mexendo sempre. Esse recheio de coco, ele é rápido para dar o ponto. Então eu vou mexendo aqui com uma espátula, mexendo sempre. Eu vou mostrar para vocês a consistência desse recheio. Aqui começou a ferver. Caso se você perceber que está espirrando muito, começou a ferver e está espirrando muito, você diminui um pouco o fogo aqui, abaixa um pouco e continua mexendo. Então aqui, pessoal, o recheio já começa a ganhar consistência, já engrossou. Eu continuo mexendo aqui, o ponto é esse mesmo aqui, olha, eu já vou desligar. Depois que ferve, ele não demora muito. Aqui acabei de desligar o fogo e ele fica nessa consistência mais firme, mais cremoso. Ele não é aquele recheio de cair em blocos como os outros que eu já ensinei aqui, mas esse é o ponto, olha, engrossou e é nessa consistência que você deve tirar do fogo. Aqui, retirei do fogo e vou transferir para um outro recipiente, uma tigela aqui para que possa esfriar. Você pode ou colocar na geladeira, se você não for usar no mesmo dia, ou deixar em temperatura ambiente. Eu deixei aqui por em média umas 4 a 5 horas. Cobrir com plástico em contato. Eu vou mostrar para vocês depois a consistência desse recheio frio em temperatura ambiente. Aqui eu tenho o recheio de doce de leite. Esse doce de leite que eu vou utilizar é o leite condensado que eu cozinho na panela de pressão.
Já mostrei algumas vezes aqui como eu faço para cozinhar o leite condensado. Então eu vou utilizar apenas o doce de leite, o leite condensado cozido, que são 2 latas aqui que eu estou utilizando. Como é uma camada fininha, eu não vou fazer o brigadeiro de doce de leite para ficar naquele ponto mais firme. Então, como é uma camada fininha de recheio de doce de leite, eu vou fazer assim direto mesmo. Agora, eu misturo bem o doce de leite para que ficar numa consistência aqui para eu poder utilizar no bolo. Caso você for transportar esse bolo de um lugar para o outro, levar de algum lugar para o outro, aconselho utilizar um doce de leite mais firme. Pode ser aquele de lata da Itambé, que ele tem um ponto mais firme, e aí você não tem problema. Então, o doce de leite separei aqui. Agora, o recheio de coco já está pronto também, ele ficou aqui esfriando, descansou por umas 5 horas, e ele fica assim nessa consistência em temperatura ambiente. Fica um recheio bem firme, estruturado e ao mesmo tempo bem cremoso. Separo os recheios que eu vou utilizar então. Separei o recheio de doce de leite, separei o recheio de coco que já estão prontos. Agora venho aqui para a massa do bolo. Essa massa eu já ensinei no canal algumas vezes, inclusive eu ensinei nessa quantidade que eu estou utilizando agora e nessa mesma forma também. Já expliquei como eu faço para cortar essas fatias. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição e também no primeiro comentário. Vou deixar o link do vídeo da receita dessa massa, que é uma massa que eu sempre utilizo aqui nos meus bolos. Essas camadas, eu cortei em 3 camadas aqui. Essas camadas, ela tem aqui de 1,5 a 2 centímetros de espessura. Eu expliquei também como eu faço para cortar essas camadas. Então, venho aqui para a calda do bolo. Essa calda, pessoal, eu fiz uma misturinha aqui de leite condensado, um pouquinho de água e um pouquinho de leite de coco. Você pode utilizar uma calda só de leite condensado e água. São 350 ml de calda. A forma do bolo eu já preparei aqui, é a mesma que eu assei o bolo, eu assei nessa forma aqui, que é uma forma que tem 25 centímetros de comprimento e também ela tem a largura de 17 centímetros e a altura de 10 centímetros de altura. Se você não tiver essa forma, você pode utilizar uma redonda também, de até 23 centímetros, dá para fazer também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde eu compro essa forma, para quem quiser. E aqui, então, forrei a forma com plástico, é um plástico que eu uso aqui, aqueles saquinhos que eu abro, é o que eu uso aqui na confeitaria. Então, eu pego a primeira camada de massa, coloco dentro da forma. Eu sempre monto meus bolos dentro da forma, assim, eu acho que fica mais seguro, dependendo ainda do tipo de recheio que você vai utilizar. Então, para mim, eu prefiro montar assim, dessa forma. Então, umedeci a primeira camada e venho com o recheio de coco primeiro aqui. Eu pesei aqui o recheio de coco para dividir. Cada camada de massa eu vou utilizar uma média de 600 gramas de recheio de coco. Vão ser 2 camadas de recheio, 3 camadas de massa. E vou espalhando com uma colher mesmo aqui o recheio para que ele fique nivelado. Espalhei muito bem o recheio e agora eu coloquei o recheio de doce de leite num saco de confeitar. Pessoal, se você não quiser fazer esse bolo com o doce de leite, você pode fazer só de coco também, fica maravilhoso e fica muito bom. Mas essa combinação do doce de leite é um diferencial e fica muito saboroso também.
Aqui, pessoal, é uma fina camada de doce de leite. Eu cortei uma pontinha. E agora venho com a massa, a outra camada de massa, que é a camada do meio do bolo. Então, coloco essa camada, eu vou dando uma leve pressionada aqui, para que fique ajustado. E umedeço essa camada de bolo. Não precisa ficar umedecendo demais esse bolo, porque é uma massa que é uma massa já úmida, saborosa. Eu umedeço na quantidade correta aqui, não fica transbordando de caldo, que não acho legal. E aqui venho com a próxima camada do recheio de coco. Você pode fazer assim, em colheradas mesmo. Esse tipo de bolo, essa decoração, é um bolo que me lembra muito os casamentos quando eu era criança, o casamento da minha tia. Eu lembro bastante que tinha essas decorações assim em fitas de coco. É um bolo que me traz bastante uma memória afetiva. Aqui, gente, olha, nivelei o recheio de coco e eu venho com uma camadinha fina aqui do doce de leite. A quantidade de doce de leite que eu utilizei em cada camada foi em média 300 a 350 gramas de doce de leite em cada camada. Coloquei o doce de leite, então eu venho com a última camada de massa. Essa última camada de massa eu umedeço um pouco aqui em cima e viro. Vou nivelar, vou pressionar um pouco aqui essa última camada e umedecer. Essa caldinha eu vou deixar na descrição também. Vou deixar todos os ingredientes na descrição, tudo anotado para vocês. Aqui cubro com plástico, levo para a geladeira, vai ficar na geladeira aí em média de 5 a 6 horas, ou de um dia para o outro. Para fazer as fitas de coco para decorar o bolo, eu tenho aqui um pedaço de coco, não é muito grande, é aquela parte do coco, quando você descasca, tira aquela parte grossa do coco, quebra o coco, você tem essa outra parte marrom, que aí você não descasca essa parte marrom. E aí ele precisa estar retinho, aquela parte que você vai cortar precisa estar retinha. E aqui eu estou utilizando um cortador de legumes, um descascador de legumes, mas dá para fazer também com uma faca mais afiada, não uma faca de serra, uma faca lisa. E aí você vai cortando com o cortador de legumes, fica mais fininha a fita de coco, ela dobra mais fácil. Então, esse cortador é bem baratinho, pessoal. Se você tiver, é melhor, mas dá para fazer com uma faca também. Então, eu pressiono bem. Esse cortador precisa também estar bem afiado para você conseguir fazer essas fitas. E vou fazendo as fitas de coco aqui. Não é difícil, é bem fácil. Só pressiono, aperto e vou cortando aqui. Aqui, essas fitas de coco, eu vou utilizar mais ou menos 150 gramas dessas fitas de coco. Não é muito, rapidinho você consegue fazer, dependendo do tamanho do bolo também. Cortei todas essas fitas de coco. Vou colocar essas fitas de coco aqui em uma panela. É rapidinho, tá, pessoal? Coloco meia xícara de açúcar. E vou colocar também 1,5 xícara de água. Pode ser até cobrir a quantidade de água. Vou dar uma leve misturada aqui, devagar, porque as fitas de coco elas são mais delicadas. E aqui eu vou deixar cozinhando aqui por um tempo, eu só mexo um pouquinho às vezes, mas eu vou deixar aqui, pessoal, por em média de 10 a 15 minutos em fogo médio.
Depois desse tempo, então, eu desligo o fogo e vou deixar escorrer. Coloco num escorredor aqui ou peneira para tirar esse excesso de calda e deixo esfriar. O bolo já ficou aqui, eu deixei de um dia para o outro esse bolo na geladeira. E agora eu vou começar a cobrir esse bolo. Antes, eu vou pesar. Aqui o peso dele, sem a cobertura, vai dar mais de 3 quilos. Aqui, levando em consideração a forma, tirando esses mais ou menos umas 200 gramas da forma, então ele é um bolo que vai dar aí mais de 3 quilos, 350 final. Agora, pessoal, eu vou desenformar. Então, peguei aqui um prato ou um tabuleiro para colocar o bolo. Retiro com cuidado essa forma, porque ela não tem o fundo removível. Retiro o plástico aqui também. Você percebe como ele fica mais estruturado depois que na geladeira, tá? O recheio. Aqui eu vou cobrir com chantilly mesmo. Você pode utilizar uma outra cobertura da sua preferência. Eu já até ensinei alguns outros tipos de cobertura aqui no canal. E aqui eu bati 350 ml de chantilly bem gelado. Bati nesse ponto aqui, pode bater no ponto mais poroso. Bati bem esse chantilly, que é aquele chantilly que você encontra facilmente nos supermercados. Então, o que eu fiz? Aqui, para que a cobertura fique mais molinha, fique mais hidratada, fique fácil de espalhar no bolo, eu vou hidratando com leite condensado e água filtrada. Você vai hidratando até o ponto que você desejar, até perceber que ficou mais fluida. Então, essa cobertura de chantilly eu vou espalhar aqui no bolo. Eu vou fazer só uma pré-camada aqui, uma pré-cobertura, porque eu vou fazer um trabalho de bico nesse bolo. Passei em cima primeiro e passei nas laterais, bem básico mesmo. É só você espalhando e nivelando aqui a parte de cima e as laterais. Agora, pessoal, eu vou utilizar aqui um bico, que é o bico Pétala 402 da Wilton, em toda a lateral do bolo. Eu fiquei aqui com um pouco com a mão na frente, mas é só você ir fazendo assim, pressionando nas laterais e subindo. Vai pressionando, pressionando, sobe. Não tem segredo, é um bico fácil, principalmente para quem está iniciando. Mas aqui a decoração você pode fazer do jeito que você achar melhor. Pode improvisar também. Se você não tiver bicos de confeitar, dá para fazer. Então aqui acerto, passei aqui toda a lateral do bolo. E em cima eu vou fazer um trabalho de bico com um bico 2B da Mago, que parece o da Wilton. Se você tiver o Wilton, dá para fazer também esse daqui. E vou fazendo como se fosse um ponto assim de interrogação ou um E em toda a volta do bolo. Fiz aqui. É um trabalho de bico simples, mais fácil, principalmente para quem está iniciando. Agora vou decorar aqui em cima, a parte de cima, com as fitas de coco. Essas fitas de coco, a decoração, você pode fazer as fitas assim enroladinhas, ou você pode fazer tirinhas dobradas. Então é muito de cada pessoa, você vai fazendo, vai montando aqui do jeito que você achar melhor. Aqui eu enrolei algumas tirinhas. Dá para fazer até como se fossem umas rosinhas de coco, você enrola as fitas. E esse é o resultado, pessoal. O bolo já está pronto. É um bolo muito saboroso, vale super a pena fazer e traz muitas memórias afetivas essa decoração. Eu me lembro bastante desse tipo de decoração nas festas quando eu era criança. Vou cortar aqui para vocês. Esse bolo rende em média 20 fatias.
fatias mais generosas, aí de 150 gramas em média. E aqui, olha como que fica cremoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você fizer esse bolo, essa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!